Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Diga em alto e bom tom: o Senhor se lembrou dela. Vamos repetir mais duas vezes. O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Pode sentar, meus amados, por favor. Senhor Jesus, a palavra é tua, é digna de toda aceitação. Continue falando conosco. Tu sabes a necessidade da tua igreja. Toda honra, toda glória é sempre para ti, Jesus. Tu estás presente neste lugar. Nós te agradecemos e te louvamos. Amada igreja de Jesus, o tema desta festa fala de oração. Afinal, é festa de ciclo de oração. Ciclo de oração é para quem tem propósito com Deus. É para quem ama orar. E orar é conversar. Mas não é uma qualquer conversa. É um encontro marcado com o dono de tudo. E quando este encontro acontece, nós depositamos tudo no altar do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando nós, santos do Senhor na terra, começamos a fazer uma oração, imediatamente é designado um anjo do Senhor, ministrador de Deus, para descer com um cálice de ouro na mão para recolher as orações dos santos. Cada vez que você dobra o joelho, que você verbaliza ou ora em espírito, há um anjo de Deus designado por ele para descer à terra com um cálice de ouro na mão para recolher as orações dos santos. Cada vez que você ora, não tenha nenhuma dúvida, o Senhor está colocando o bom tesouro à sua oração. Amadas e amados do Deus vivo, falar sobre Ana é falar de perseverança. Ana passou muitos anos esperando um milagre gigantesco acontecer na sua vida. Era muito amada pelo seu marido Eucana, mas todos os dias tinha uma mulher que a perseguia, chamada Penina. Essa mulher tinha muitos filhos e ela humilhava a Ana. Como diz o cearense, ela ria, ela zombava de Ana, por conta da situação que Ana vivia. E chegou num certo momento, eu vou ser bem preciso naquilo que Deus quer passar para a igreja. Chegou num momento que o próprio marido a elogiou. Mas nem todo elogio é para você receber. E Eucana deu um elogio maravilhoso para Ana. Mas aquele elogio não foi um elogio segundo o coração de Deus. Aquele elogio veio para paralisar Ana, para que ela não tivesse mais esperança do cumprimento de promessa na sua vida. E ali, no versículo 8, Eucana fala para Ana: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela estava com amargura de alma. Ela estava muito triste, muito angustiada. E ele falou: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Falando aqui da importância que Ana tinha para seu marido. Mas esse elogio, essa tentativa de consolo, não foi da parte de Deus. E Ana, ela se levantou-se junto com o esposo, porque anualmente
eles vinham de Ramá, desciam de Ramá para vir a Siló para adorar ao Senhor. E lá eles ofereciam sacrifícios a Deus. E Ana colocou no seu coração: nesse ano vai ser diferente. Eu vou adorar o Senhor no templo. E eu vou contar tudo, tintim por tintim, para Deus. No meu particular, no meu secreto com Deus. Ninguém vai entender nada, mas eu e o Senhor vai entender tudo. Ana chegou, foi no lugar estratégico, foi na UTI e chegou lá para falar com Deus. E o homem de Deus, o sacerdote ali, estava sentado em uma cadeira na parte alta do templo. E Ana chegou para falar com Deus. Só que Ana, ela confundiu o inimigo e confundiu também pessoas que não tinham mais a visão espiritual, o discernimento espiritual. E Ana, ela começou a falar com Deus. Só que ela não falou uma linguagem compreensiva. Ela só mexia os lábios e chorava muito, porque a angústia do seu coração era muito grande. Quem aqui consegue entender alguém quando está chorando muito? Você já experimentou? Chegar perto de alguém que está com angústia tão grande, que está chorando muito, você mal compreende o que aquela pessoa está falando. Gagueja, o choro embarga a voz, você não consegue entender nada. Mas a Bíblia que nós temos fala do Espírito Santo. E Ele interpreta nossos gemidos inexprimíveis e leva até ao Pai. Deus estava entendendo tudo. E Ana confundiu o inimigo e confundiu também aquele homem que estava sem visão espiritual de longas datas. E aquele homem olhou para Ana, o sacerdote ali, e disse assim: mulher, o que é que tu fazes aqui? Vou falar na minha linguagem. O que é que tu fazes aqui? Tu bêbada desse jeito. Isso é vergonhoso para você. É vergonhoso para quem frequenta aqui o templo. Você está desrespeitando o templo do Senhor. E ali Ana olhou para aquele sacerdote e disse: meu Senhor, não me tenhas por uma mulher embriagada, não me tenhas por uma filha de Belial, por algo ruim. Eu sou uma mulher abatida de espírito, angustiada de espírito. E eu vim aqui neste lugar porque eu preciso de um milagre na minha vida. E ela ali orando, ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: Senhor, se tu te lembrares de mim, da minha aflição, ó Pai, eu te prometo, se tu me deres um filho varão, quando eu desmamar ele, eu vou te entregar para ele ser exclusivamente teu. E aquele voto chamou a atenção de Deus. O que é que chama a atenção de Deus? É quando eu estou totalmente entregue, rendido à vontade soberana dele. E Ana se rendeu totalmente, 100% à vontade soberana de Deus. Ana poderia ter procurado a resolução dos seus problemas há muito tempo nos pés de Jesus. Mas como qualquer ser humano que está aqui nessa noite, procura muitas coisas superficiais, humanas. Eu vou ali no meu familiar para ver se ele dá jeito. Eu vou ali no médico que foi muito requisitado por alguém da minha família, por um amigo meu, por uma amiga minha, e eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. Mas quando procura a Deus é nas últimas. Já observou isso aí? E Ana procurou, foi nas últimas mesmo. E o Senhor ouviu. Porque o Senhor prova. O Senhor prova. Aquele que ama, para que haja crescimento em Deus, para que a nossa fé seja sólida em Deus. Porque se a nossa fé for alicerçada na areia, as tribulações vão vir e a minha casa vai desmoronar, ela vai cair em ruína. Mas se a minha casa, a minha fé é como a casa que está edificada na rocha, pode vir o que vier, soprar vento, pode vir tempestades fortes, pode vir enchentes, vir contra a minha casa, mas a minha casa que está edificada na rocha, ela não vai cair em ruína, porque eu tenho uma fé sólida em Deus. Ana fez o voto ao Senhor, e o Senhor ouviu toda a oração, entendeu
tudo que Ana falou. Quando aquele homem olhou para aquela situação, que Ana disse: Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, sou uma mulher abatida de espírito, de alma, eu estou muito angustiada. E aquele homem disse assim, recuperou a consciência espiritual e disse: mulher, vai em paz, que o Deus de Israel conceda a tua petição. Amados, naquele momento que Ana recebeu esta palavra de ânimo, Ana imediatamente se levantou daquela situação que ela estava estagnada, paralisada pela tristeza da alma. Ela se levanta com um ânimo tão grande, com alegria, com a esperança renovada, e ela voltou a fazer o quê? A comer. Ninguém que está triste consegue beber água e nem consegue comer. Ana, quando recebeu a palavra de ânimo da parte de Deus, através da boca do sacerdote Eli, Ana recuperou o seu ânimo, recuperou a alegria, recuperou a esperança e voltou para a sua casa. Não foi para outro lugar, ela voltou para a sua casa. E diz a palavra do Senhor que ela com o marido juntinhos ofereceram ao Senhor um altar ali. Quando fizeram aquele altar, adoraram e bendizeram o nome do Senhor. E naquele mesmo dia, o Senhor concedeu a petição de Ana. E ali foi sendo gerado Samuel no ventre de Ana. Quero dizer para os amados irmãos que estão aqui nessa noite: persevere na oração. Já foi falado, bem explicado nessa noite, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Deus quer ter um segredo comigo e com você. E o segredo de Deus é revelado para aqueles que o temem. Quem teme ao Senhor obedece. Quem teme ao Senhor anda de acordo com os princípios divinos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não mando no meu nariz, eu não sou dono do meu umbigo. Não tem esse negócio de dizer: eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas o meu pé não é. Amados irmãos, quem rege a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Situações podem vir a acontecer de todas as formas e maneiras, mas se eu estou segundo a vontade de Deus, vai ter situações que é para Ele resolver. O Senhor vai resolver. Não é para o meu eu resolver. O meu eu terá que sair de cena para que o Espírito Santo venha brilhar segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Obedeça ao Senhor e seja fiel a Ele. Ser fiel no pouco, e sobre o monte colocarei. Deus tem colocado muitos dos seus servos em fase de teste. Não é porque ele é ruim, é porque ele é professor. Ele sabe ensinar com a sua pedagogia. Ele conhece a essência de cada coração que está aqui nessa noite. Ele vê o que ninguém vê. Ele sabe do seu passado, Ele sabe do seu presente agora, Ele sabe lá do seu futuro. E muitas das vezes você recebe um não de Deus nesse presente momento. E você, como um filho birrento, você começa a reclamar, a murmurar contra Deus. E a dizer: Senhor, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está falando comigo. O Senhor não está me direcionando. Você com os ouvidos agravados a Deus. Você não consegue entender os mistérios do céu. Você só está adorando a Ele pelo que Ele pode fazer. Só que Deus está te ensinando com a pedagogia dEle que você tem que adorar Ele pelo que Ele é. Nesse presente momento, irmãos, tem vindo sobre a terra grandes tribulações. E aqueles que não perseverarem em Deus vão descer em ribanceira abaixo, porque a sua fé não está sólida em Deus.
Amados irmãos, há uma urgência de uma busca com totalidade de entrega a Deus. E eu dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei, mas eu quero aprender. Senhor, eu estou aqui para te servir. Seja varrendo a igreja, seja limpando os banheiros da igreja, seja ajeitando a ornamentação da igreja, seja ajeitando as cadeiras da igreja, o púlpito do Senhor, seja tocando os instrumentos, seja recebendo os irmãos, abrindo o portão, abrindo a porta para receber os santos do Senhor. Já entrega para Deus. Não queira ser um filho birrento para ensinar Deus a trabalhar. Porque enquanto você querer ensinar Deus a trabalhar, segundo a sua forma de agir, a sua concepção pessoal, você não vai crescer em Deus, vai sempre ficar para trás. O Espírito Santo quer que você cresça em graça e conhecimento nessa noite, em nome de Jesus. Amados do Senhor, nós fazemos muitos planos quando chega dezembro de cada ano. Nós dizemos para Deus: Senhor, eu vou ser assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Traçamos metas, projetos, propósitos. Mas entra ano e sai ano. E muitas das vezes não conseguimos cumprir nenhum tópico daqueles que escrevemos. Mas neste ano de 2026, Deus quer fazer diferente na tua vida. Observe que Deus teve que trabalhar primeiro em Ana, para depois trabalhar na família dela. Muitas vezes nós oramos tanto, quando dobramos nosso joelho e dizemos: Senhor, trabalha na minha casa, Senhor, faz assim. E até oramos muitas vezes como certas pessoas que usam de vãs repetições, e dizemos até assim: Senhor, pega ele, Senhor, pega ela, Senhor, faz assim, faz assim, faz assim, como oração de mandingueiro. E Deus não recebe nada disso. Recebe nada disso. E a oração modelo está lá em Mateus capítulo 6. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados irmãos, é começando orando, enaltecendo ao Senhor, entronizando o Senhor, falando do poder de Deus, da grandiosidade de Deus, agradecendo a Deus. Sabe quando você era pequenininho, que chegava para o seu papai, para a sua mamãe, e você começava a elogiar a sua mãe, começava a elogiar seu pai, para receber um presente, para receber uma recompensa, para dar um passeio lá no shopping, ou para ir para uma viagem? Você não fazia assim com seu pai, com a sua mãe? Aprenda a fazer isso com Jesus nessa noite. Comece a chamar a atenção de Deus. Faça como Ana. Faça como Ana. Chame a atenção do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai se lembrar de você. Pode chorar. Pode chorar abundantemente, irmãos. Pode chorar sem reservas. Seja você diante de Deus. Arranque as máscaras, arranque as capas. Chegue, irmãos, de oração de fariseu, irmãos, oração de religioso, irmãos, coisa robotizada. Eu vou fazer assim, 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 para eu ser aplaudido. Alguém bater no meu ombro, porque eu tenho uma oratória muito boa. Opa, eu sou o bam. E tal, e tal, e tal. Só que Deus não está procurando palavras bonitas. Ele está procurando o que está lá dentro do coração. Reicamanaia. E o Senhor quer que você vomite tudo que está dentro do coração, que tem impedido a totalidade da promessa cumprida na sua vida. Amados, Deus
Deus não trabalha com barganhas. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, de 12 meses. E muitas das vezes vem as decepções, porque Deus não trabalha como homem, Ele trabalha como Deus, e ponto final. E tem coisas que é só depósito no céu. Só depósito no céu, só depósito no céu. E lá na frente, pastora Cleia, é que Deus vai fazer. Como Jesus disse para os seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não estão entendendo, mas depois entenderão. Amados do Deus vivo, tem coisas que Deus não vai fazer na sua hora, não vai fazer do seu jeito, mas quando Deus completar a obra que Ele te prometeu que Ele ia fazer, pode ter a plena certeza, a plena convicção que não vai ficar nada inacabado, não vai ficar ninguém com queixa, e tudo será para a glória e para a honra do Deus que nós servimos. Amados irmãos, vamos aprender a ser um servo prudente na presença do Senhor. Tem pessoas que recebem uma palavra de ânimo da parte de Deus através do sacerdote, através de um santo homem de Deus, através de uma santa mulher de Deus. Recebem a palavra, entra no ouvido direito, sai no ouvido esquerdo, não faz nenhum efeito, porque a fé não está sólida em Cristo. Depois que recebe a palavra de ânimo, diz consigo mesma ou consigo mesmo, e até verbaliza para algumas pessoas, porque a pessoa chega para o outro e pergunta: ei, como é que você está? Depois da palavra de ânimo: eu não estou muito legal, eu estou mais ou menos assim. Toda palavra que sai dos nossos lábios tem poder. Amados, a palavra vai tudo bem é profética. Pode estar tudo indo de mal a pior, mas se eu disser com firmeza, com fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Quando eu digo: como estou? Como está você? Vai tudo bem. Ai, Deus: opa, serva, está passando no teste. Servo, está passando no teste. Aí escreve, carimba, põe lá o ponto de presença. Passou, hoje passou. Passou em mais uma fase, 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 passou em mais uma fase. Vai passando, vai passando, vai passando. Aí quando Deus permitir que o cálice encha, quando o cálice transbordar, Deus transformará aquilo que é amargo em doce. Porque nós, é para cada um de nós contarmos os nossos próprios testemunhos que Deus fez em nós. É bom nós contarmos o testemunho de alguém, edifica também a nossa fé, a fé dos outros. Mas coisa maravilhosa é quando nós contamos os nossos próprios testemunhos que Deus fez em nossa vida. Vou abrir aqui um parêntese agora. Já eu volto para a palavra de novo. A minha mãe aceitou Jesus em 88. E meu pai não servia ao Senhor. E ele bebia muito, se prostituía, era fumante. E minha mãe também era estéril, não podia gerar filhos. E minha mãe disse para Jesus: Jesus, eu vou entrar em uma campanha por tempo indeterminado, e eu só vou parar esta campanha quando o Senhor salvar a vida do Nicodemos. Até o nome do meu pai é profético. Quando Jesus salvar o Nicodemos. E quando ela disse isso, o inimigo se levantou com fúria muito grande, porque minha mãe era nova convertida. Ela procurava ajuda com algumas irmãs, mas tem coisa que é só você e Deus. E minha mãe veio em 89 para o Conjunto Ceará, onde nós moramos até hoje, na mesma casa, no mesmo lugar, no Betel de Deus, aleluia. E ali minha mãe passou, não foi 15 dias, não foi 7 dias, não foi 21 dias, não foi 40 dias. Minha mãe passou 9 anos de campanha, orando para Deus salvar meu pai.
E minha mãe até hoje tem um caderninho de oração. Meu pai trabalhou 21 anos na extinta empresa chamada Finobrasa. Ele ia para esta empresa, na Sargento Hermínio, trabalhava à noite. Quando ele saía, minha mãe, com estratégia do céu, para não gerar complicação dentro de casa, esperava o marido sair para orar com liberdade. Ela saía orando pela roupa do meu pai, saía orando dentro de casa. E Deus começou a mostrar sonhos à minha mãe. E o Senhor disse assim: mulher, quando chegou 7 anos de oração, o Senhor disse: mulher, vai no médico, que vão achar a tua criança. E é um menino, um menino, um menino. Minha mãe era estéril, não podia gerar filho. Minha mãe foi no médico, fez o exame de sangue. Minha mãe estava grávida de mim. Fez a ultrassom, viu lá o feto dentro da barriguinha. E o médico disse assim para ela, o doutor Marcos: Liduína, dona Liduína, vamos marcar aí a ultrassom para saber o sexo da criança. Ele olhou bem assim para o médico e disse assim: doutor, não quero fazer, porque Jesus me disse de noite que era um menino, um menino, um menino. 3 vezes. Tem coisas que é para Deus fazer, não é para você fazer, entenda. Foi necessário eu nascer para Deus completar a obra. 8, 9, 2 anos depois Deus ia fazer a obra. Escuta só. Aí eu nasci. Quando eu nasci, na minha casa tinha radiola com os discos. Minha mãe colocava o disco da Vaninha. É só para os antigos isso aqui. É vinil. Colocava lá o disco da Creuza Ferreira, da Afonso Augusto. Ia colocando, Márcio Nascimento. E Deus começou a trabalhar. E eu começava a cantar na minha casa: serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. A cada dia em meu viver serei fiel. Meu pai embriagado dentro de casa. Aí eu continuava cantando: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você pode cantar isso? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti louvores, louvores. Na presença dos anjos, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. E Deus ia trabalhar na vida do meu pai. Ele embriagado dentro de casa. Sabe o que foi que Deus fez na vida do meu pai? Meu pai começou a comprar disco do mundo, disco de crente. Fita do mundo, fita de crente. Você já viu um pigunço bebê escutando música de crente? Pois papai bebia escutando o louvor do Márcio Nascimento. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado, crente cantando e não dá vitória. É anjo pra todo lado, crente cantando e não dá vitória. E bebendo, escutando, viu? Aí botava o disco. Desperta, querida, me vem cantar comigo também, que as flores começam a brotar.
A invernada passou, a chuva também já se foi. É tempo de cantar louvor, sim, cantar. Aí a mamãe colocava o disco na radiola e papai dizia, quando terminava o hino, ele dizia: bota de novo, minha filha. Bota de novo, minha filha. Bota de novo, minha filha. Aí a mamãe, Nicó, chamava de Nicó, Nicó, vai furar o disco. Bota de novo e bebendo. Minha mãe lavando roupa, lavando louça. Papai chegava do trabalho de manhã e a mãe estava cantando, Sol menor, filho. Confia no Senhor e ora. Aí chegamos no trabalho. De joelhos e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus. O povo aqui sabe no antigo, viu? Glória. Desperta a madrugada e clama, live a soberana, pelo olho da unção de Deus, e em breve tu verás descer. Sente aí, ó, vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá do céu, mas é vitória que vem lá do céu. Recebe agora essa vitória que tá descendo lá do céu, mas recebe agora essa vitória, cura, saúde, renovo, porta aberta, vitória que vem lá do céu. Recebe agora a tua vitória. Não é do homem da terra, essa vitória vem do Deus lá do céu, mas recebe agora esta vitória, vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá do céu, vitória que vem lá do céu. Jesus fez o que com meu pai? Um amigo dele de farra foi para Brasília, voltou para o Ceará crente. Irmão Francisco Antônio chegou na minha casa, bateu palma. Eu tinha 3 anos de idade, não é, mãe? 3 anos de idade. E ele bateu palma e disse assim: ô Nicodemos, agora eu sou crente. Papai arregalou os olhos para ele e disse assim: tu crente? Tu não bebe mais não, é? Tu não sai mais com as bichinhas não? Eu sou crente na pessoa de Jesus. Ele disse: Nicodemos, nós trabalhamos num trabalho muito lindo. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, nós vamos para as casas com um grupo familiar. E nós chegamos, oramos, cantando alguns louvores, lemos a palavra, explanamos a palavra, oramos e fazemos um apelo. Se a pessoa quiser aceitar Jesus como Salvador, vai ter festa no céu. Se não quiser, continuamos na mesma amizade. Só que durante o dia, Deus deu um sonho à minha mãe. Uma grande festa, bolo na minha casa. E o Senhor disse assim: mulher, à noite eu vou salvar teu marido. Aí, papai era muito
galante, né? Muito bonitão, os olhão verde bonito. Acho que os irmãos Marranti conheceram eles aqui. Tu conheceu meu pai? Papai se vestiu todo bonito, bem arrochadinho. Pegou aquele perfume, é só para quem é novo esse perfume. Pegou o Men's Club. Se perfumou, vocês se lembraram aí, ó. Se perfumou todinho, irmãos. E disse, é o mais caro, é. Na época era caixinha cinzinha, né, bonito. Meus amados, meu pai se arrumou todo, se perfumou todo e disse assim: eu vou agora beber no bar do amigo dele lá. E mamãe na mente repreendendo disse assim: olha, Satanás, meu marido não vai pro bar. Hoje ele vai ser salvo em nome de Jesus. Meu pai era muito educado, muito simpático, sempre foi assim. Quando ele chegou na porta, os irmãos atacaram ele assim, ó. Pegaram ele assim, tá lá no portão, não tinha mais como ele fugir. Porque ele disse para minha mãe assim, ele falou, ele verbalizou, disse assim: não sei para que foi que eu fui dizer para esses bodes vir aqui berrar. E a mamãe só repreendendo, porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. E a mãe ali em espírito de oração, orando, está repreendendo todo mal em nome de Jesus, repreendendo todo mal. E quando o papai foi saindo, os irmãos pegaram ele na porta e não tinha mais como ele fugir. Entraram para dentro de casa, sentaram lá na sala e tome Jesus. Jesus, 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 Jesus. Começaram a cantar. Meu pai foi se acalmando, aquela coisa, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amados irmãos, no momento do louvor, papai foi puxando a harpa para cantar junto, para aprender. Quando foi na hora da palavra, o irmão ia explanar a palavra. Aí o Espírito Santo catucou, né? Como é o nome do irmão? Irmão Hilton. Hoje dorme no Senhor. A irmã disse assim: olha, irmão Nicodemos, chamou-lo de irmão. Irmão Nicodemos, o Espírito Santo que não se engana, manda lhe fazer uma pergunta que você está muito ansioso que eu lhe faça. Sabe aqueles animalzinhos que levam um carão e fica um rabinho entre as pernas? Esse estava meu pai. E ele olhou assim para o irmão, assim, bem quieto. Irmão, pode ser o homem mais bruto da terra. Quando Jesus está no meio do negócio, ele fica bem humildinho, viu? Jesus quebra todinho. Aleluia! Aí ele pegou e disse: faça se eu souber lhe responder. Aí o irmão disse: você hoje quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele disse: eu pensei que não ia perguntar não. Pulou da cadeira, levantou a mão direita e disse: eu aceito Jesus como meu salvador. Irmãos queridos, Jesus libertou meu pai da bebida, da prostituição, do cigarro. Meu pai ficou bonitão, porque quando está no mundo é só a caveira. Jesus faz a obra completa. Derruba a tapera velha e faz uma casa linda. Amados irmãos, meu pai era o que abria a igreja, fechava a igreja. Meu pai era o que organizava a Santa Ceia. Meu pai que viajava com o pastor Aprígio para todo canto. Não sei se a senhora lembra dele. Não lembra, né? Ele sempre estava junto com o pastor em todo lugar. Conhece, né? E assim Deus trabalhou grandemente. Foram 24 anos na presença do Senhor. E o versículo do meu pai era aquele: o zelo pela tua casa me consome. Era o versículo dele, né? Meu pai internado no hospital falava de Jesus. Deus fez grandes coisas. No velório do meu pai, fazem 4 anos que eu levou papai. Vai fazer 5 agora esse ano, no mês de setembro. E a coisa mais linda que eu achei no velório do meu pai, porque foi um culto realmente. Não foi um culto, claro que tinha tristeza do coração, a gente perdendo um ente querido nosso. Mas eram os irmãos cantando louvores ao Senhor. Os irmãos falando de mistério com Deus na hora do culto. Filhos na fé, presente naquele local. E no sepultamento era a gente tocando saxofone. Meu pai foi honrado em vida e depois também. Então os frutos, aquilo que você faz da terra, segue você, viu, irmão? Está na Bíblia isso aí, está lá em Apocalipse, agora me fugiu a memória. Mas está em Apocalipse, que as obras seguem aqueles que chegam no trono de Deus. Então quero dizer para você nessa noite: persevera na oração, persevera na comunhão, irmãos, persevera na totalidade de entrega a Deus. Deus não deve nada a ninguém. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ana aprendeu a lição. Quando ela recebeu a palavra,
ela se animou, voltou a beber água e se alimentar. E adorou ao Senhor de todo o seu coração. E no mesmo dia o Senhor concedeu o seu pedido. Quem sabe se não é hoje que você chegou aqui carregada por Jesus, ou até por alguém que se parece com Jesus. Alguém lhe carregou. Você vai hoje. Não vou não. Você vai hoje. Vamos. Ah, eu estou com dor. Ah, mas eu estou com problema na minha casa. Mas vamos, vai ser muito bom hoje lá. Vai ser festa. E você chegou aqui. A tua alma vai festejar em nome de Jesus. Eu quero orar, pastor, por essa igreja para entregar. Já passei um pouquinho do horário. Jesus. Vamos ficar só em pé bem rapidinho. Quero orar pelos irmãos. Em nome de Jesus. Amados irmãos, a melhor coisa da vida é quando toda a tua casa está na casa do Senhor, na presença do Senhor. E eu ficava muito triste quando só ia eu e minha mãe e meu irmão estavam no mundo. Outro dia eu venho aqui e conto outros testemunhos, né? O Senhor, vou só falar isso aqui rapidão. Amados, em 2021 meu pai falece e depois de 4 meses eu descubro um nódulo um pouquinho grande na minha garganta. 3 centímetros na minha garganta esse nódulo. E era indicativo de câncer. Mas quando o Senhor quer fazer, Ele faz. E eu estou contando isso aqui porque Deus está falando com alguém. Eu tenho certeza disso. Amados irmãos, eu estava só pela misericórdia, triste, tinha perdido meu pai. Eu tinha que cantar porque eu não sou adorador que canta para receber alguma coisa. Eu adoro ao Senhor porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Só que nós somos provados para nós crescermos em Deus, né? Amadurecermos também. E eu descobri esse nódulo e fui para alguns médicos. E todos os médicos que eu passei diziam: Jardiel, você vai ter que se operar. É uma cirurgia simples. Você vai ter que cortar isso aqui seu, abaixo da mandíbula, vai tirar o nódulo e vai tirar também a glândula submandibular. E depois de boa, você vai ficar tranquilinho de boa. Só que eu fui no último médico, ele disse a mesma coisa que os outros tinham dito para mim, mas ele disse: Jardiel, eu tenho que te falar que tem um risco. Você já teve muita crise, né, na sua glândula, inchou e tal, já está ficando dolorido. Eu preciso te falar uma coisa: passa o nervo por baixo da glândula submandibular, e quando nós formos tirar a glândula juntamente com o nódulo que está aí de 3 centímetros, pode lesionar o seu nervo. E esse nervo ele é responsável pelo movimento do lábio. Então você pode ficar transitoriamente ou permanentemente com o lábio torto. Eu olhei para ele e disse assim: doutor, mas eu trabalho com a voz. Eu canto sobre Jesus, eu prego sobre Jesus. Eu não posso ficar com o lábio torto. Aí minha mãe desce na madrugada na oração. Coisa boa, oração de mãe, viu? É bom demais. E a mãe disse assim: Jesus, tu me deste o Jardiel, eu não podia ter filho. Tu disse que ele ia pregar, que ele ia cantar, que ele ia ser teu profeta, Senhor. Como é que ele vai cantar? Como é que ele vai falar do teu amor? Se ele vai ficar com a boca torta, Senhor, com esta marca, Senhor. Não deixa meu filho passar pela faca do homem, Senhor. Tu pode operar, tu pode tirar este nódulo. Irmão, Jesus escreveu e carimbou lá. Isso foi em 2022 que eu descobri. E Deus me provando. Eu quero ver se tu vai me adorar mesmo. Fui para Juazeiro do Norte, nessa época de luta. Quando eu cheguei no Juazeiro, para um retiro de jovem, cantei, preguei, isso aqui meu inchado. Aí Deus tomou uma irmã em profecia para mim, colocou a mão na cabeça e disse assim: filho, no próximo ano tu vai testemunhar. Eu digo: Jesus, eu creio, eu tomo posse. Só Deus sabia. Sabe quando você vai para um lugar que você precisa de ser tratado, mas você tem que abrir a boca para entregar o recado de Deus? E Deus fica, ó, em silêncio. Como a irmã cantou, quando ele está em silêncio, ele está trabalhando, como vocês cantaram hoje aqui. Irmãos queridos, como foi em 2023, no dia 11 de março, eu viajo para Crateús. Aí lá no hotel, nesse segundo dia de agenda, no dia 11, eu começo a cantar o hino da Wanda Bordieri. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres. Quando eu termino de ensaiar o hino, sabe o que Deus faz? Ele espoca o nódulo na hora. E o Senhor diz assim para mim: vai na pia e cospe o pus, porque é o nódulo que está se desmanchando. E o Senhor disse: aperta a tua garganta. E cada vez que eu apertava mais, saía pus. Quem quiser ver, eu mostro, tá no meu celular o vídeo. Porque tem muita pré-separa por aí, mas não estou mentindo não, Jesus está vendo. Amados irmãos,
Fui na pia, cuspi o pus. Voltei para Fortaleza dia 12. Esperei até maio, porque não tinha vaga para médico cabeça e pescoço na Apivida. Quando foi no dia 2 de maio, eu fui para o médico cabeça e pescoço. Ele disse: Jardiel, vai ter que fazer exames novos. Vai repetir uns exames aí e tal. Você vai ter que se operar. E eu sabia o que Deus tinha feito, mas eu precisava da comprovação. Irmãos, eu fiz todos os exames. O primeiro exame que eu fiz foi a ultrassom. Repeti. Quando a médica viu, 3 centímetros, com vascularização central e está se alimentando aí. Eu olhei para ela e na minha cabeça, Deus já me curou. E me deitei lá na cama, ela começou um exame e disse: olha, o lado esquerdo não tem nada. Vamos para o lado direito, que é o lado que está doente. Quando chegou no lado direito, ela ampliou a imagem, arregalou o zoião dela para mim assim. E disse: ei, Jardiel, eu vou ampliar aqui bem a imagem e vou colocar aqui um quadradinho para mostrar para o seu médico de cabeça e pescoço que não tem nenhum nódulo aqui. Para a glória de Deus. Amados irmãos, eu voltei para o médico, mas ele ficou incrédulo. Ele disse assim para mim: Jardiel, ela fez o exame com pressa? Não, senhor, doutor. Pois você vai fazer outro exame. Você vai fazer uma tomografia com contraste, para ver se tem alguma coisa aí. Eu fiz. Só que os médicos lá, da auditoria, eles barraram o meu exame. Eu vim fazer um exame, sabe quando? Em outubro de 2024. Olha o processo, viu? Olha o processo. Descobri em 2022, Deus completou na minha vida em 2023, e o exame foi em 2024. Quando eu fiz o exame com contraste, tinha nódulo lá? Tinha nenhum nódulo lá. Escuta que não terminou não. Eu fui para o médico e disse assim: doutor, o nódulo não está mais aqui, mas a minha língua está com problema. Doutor, o ducto salivar direito da minha língua está grande, está amarelado, está duro, como se tivesse um cálculo, uma pedra. Ele disse: Jardiel, não é pedra, isso aí é porque você teve várias crises, uma atrás da outra. Isso aí ficou um tecido dessa maneira, isso é uma cicatriz e tal. E eu, como sou da saúde, eu fiquei assim, meio cabreira, como diz o cearense. Eu fiquei pensativo, isso aqui é uma pedra. Aí toda prova, Deus nos tira geralmente da aldeia, porque Ele quer que a gente saia da aldeia para Ele operar um milagre. Aí eu saí da aldeia Fortaleza, aí fui para Oroz, lá no sertão, no centro-sul do estado. Fui para Oroz. Aí o Senhor disse assim para mim: eu amo aquele lugar, viu? Eu amo aquele lugar. Aí o Senhor disse para mim, pastora Cleia: filho, quando você escutar a voz de Deus, obedeça, viu? É coisa de louco às vezes, mas obedeça, que é melhor, você ter o seu milagre, obedeça. Aí o Senhor disse: vai lá para o jardim da casa que tu está hospedado, leva a tua garrafa e pega o teu house, que está dentro do teu bolso. Coisa de doido, né? Vai lá para o jardim, senta lá na cadeira de balanço, eu vou falar contigo lá. Aí me sentei, fiquei me balançando, calor muito grande, eu me balançando lá. E eu tomei a água e o Senhor disse: agora pega a pastilha e começa a chupar a pastilha. Coloca debaixo da tua língua para aumentar a saliva. Eu digo: sim, Senhor. E eu: Jesus, eu sozinho aqui. E eu sem entender nada. Faz o que eu estou te mandando. Irmãos, eu fiz tudo o que Deus mandou fazer. Sabe foi o que Deus mandou fazer? O Senhor disse: aperta agora o ducto salivar debaixo da tua língua, o ducto direito. E olha o que eu vou fazer agora. Na hora que eu apertei, saiu uma pedra dura do ducto salivar. E Jesus me operou, porque era uma pedra que estava debaixo da minha língua. Irmãos queridos, Deus completou a obra na minha vida. Quando eu ia louvar a Deus, quando eu ia pregar a palavra, minha voz não era como antes. Era cerrada, não conseguia fazer agudos. Mas o Senhor, quando chegou, Ele fez a obra completa. Eu quero dizer para a igreja: nunca pare de obedecer ao Senhor. Nunca pare de obedecer ao Senhor de jeito nenhum. Nunca pare de fazer a obra de Deus. É doente, é com problema na família, continua buscando ao Senhor. Deus me curou no mês de janeiro do ano passado, por completo, da questão da língua. Quando foi em março, meu irmão volta para Jesus. E quando foi em abril, eu encontro 2 primos meus, que meu pai, como estava vivo, procurava muito e não encontrou. E eu encontrei eles em Imperatriz do Maranhão, há muitos anos atrás, procurando por eles. Então a bênção de Deus é ela que enriquece e não traz consigo dores. Você não vai atrás da bênção, irmãos. A bênção vai lhe perseguir onde você colocar para dos seus pés. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai das misericórdias, nós te louvamos.
porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer. Te agradecemos, Senhor, porque nesta data é data de gratidão, é data de testemunhos. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós falamos, meu Senhor, bem alto, Ebenezer, porque o Senhor tem nos ajudado. Oh, Senhor, quantas lutas, quantas situações diversas, difíceis, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, além do que pensamos, além do que pedimos, ó Pai. Senhor, cada um que está aqui, toca, Pai, com a tua graça, na saúde,